Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mônica. Eu vou, nesse vídeo, fazer um reforço com vocês, né? E eu encontrei uma maneira de a gente ir corrigindo os exercícios do material de vocês, tá? E dessa forma a gente já vai reforçando os pontos principais do conteúdo, ok? Então, vamos começar. Coloquei aqui um print do material de vocês, tá? Coloquei com as respostas aqui de propósito, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor, de aproveitar e ir fixando alguns pontos, tá? Então, taxonomia é uma área da ciência que vai se encarregar em classificar e dar nomes aos organismos. Então, aqui eu tenho taxon, que significam grupos, e nomia, dar nomes, tá? Então, dar nomes aos grupos e classificá-los. Eu tenho 7 categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? O reino são aqueles 5 reinos que nós já estudamos, né? O reino animal, o plantae, o fungi, o reino das moneras e os protoctistas, né? Então, eu tenho ali no reino animal todos os animais, invertebrados e vertebrados. No plantae, todas as plantas, né, aquáticas e terrestres. No reino fungi, eu tenho fungos. No reino monera, eu tenho as bactérias. E no reino protoctista, eu vou ter os protozoários e as algas, tá? Os vírus não estão classificados em nenhum desses 5 reinos, porque eles não são considerados seres vivos, né? Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam entrar dentro de uma célula de um hospedeiro para desenvolver fatores que vão desencadear a vida, tá? E se replicar. Se ele não está dentro de uma célula, ele não consegue desempenhar funções vitais. Então, o vírus é um caso à parte, nós não estudamos ele como sendo um ser vivo, e sim um organismo, tá bom? Bom, então, eu tenho reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Espécies são aqueles organismos que são capazes de, ao se cruzarem, gerarem descendentes férteis, tá? Então, o ser humano é uma espécie, o cachorro outra espécie, a barata é outra espécie, e a gente vai vendo um monte, tem milhares de espécies diferentes, tá? Então, o cachorro doméstico, por exemplo, esse que a gente tem em casa, a gente chama de canis familiares, tá? A mosca das frutas, Drosophila melanogaster. Não precisa se prender a esses nomes, é só saber a ordem aqui dessa classificação e entender que todos os seres vivos catalogados até hoje estão inseridos dentro desses grupos, ok? Bom, lá na página 20 tem um exercício, que é o primeiro exercício do material de vocês, que tem essas imagens desses animais aqui, e nesse exercício pede para vocês registrarem nesses espaços abaixo de cada imagem o nome deles, né? Então, deixei aqui sem as respostas para vocês fazerem aí, já ir olhando, ok? E agora o próximo slide, as respostas, tá? Então, aqui no primeiro tem um caramujo, uma cobra, borboleta, carrapato, uma minhoca, um cachorro, boi, um sapo, uma lagosta, uma aranha, jacaré, abelha, gafanhoto, um peixe e o beija-flor. A atividade da próxima página, vocês têm que observar esses animais e responder alguns critérios. Então, vamos lá. Escreva abaixo, isso aí já na página 21,
o nome do ou dos, então pode ser um ou mais de um, animais representados no quadro que não possuem esqueleto interno. Então, vocês vão voltar nessas imagens e ver quais que o esqueleto deles, eles não têm esqueleto interno. O que é esqueleto interno? É igual ao nosso, tá? O osso tá lá por baixo de todo o organismo, está por dentro, tá? Na B, escreva o nome do ou dos animais que possuem corpo longo, cilíndrico e não apresentam esqueleto externo, né? O primeiro era o interno que estava perguntando e o segundo externo. Na C, o nome dos animais que possuem corpo mole e coberto por uma concha. Então, vocês vão voltar lá na página 20 e ver qual desses não tem, ou melhor, qual deles é mole e coberto por uma concha, tá? Na D, quais possuem esqueleto externo e patas articuladas. Na E, quais animais possuem esqueleto interno. Na F, os que não possuem patas, vivem em ambientes exclusivamente aquáticos e respiram por brânquias. Esse tá fácil, né? Então, aqui, lá na A, eu tenho os que não têm esqueleto interno. Carrapato, abelha, borboleta, lagosta, gafanhoto, minhoca, caranguejo e aranha. O B, os que possuem corpo longo e cilíndrico e não têm esqueleto externo. Somente a cobra e a minhoca, tá? A minhoca ela é um invertebrado e a cobra é um vertebrado, mas o esqueleto da cobra não é externo, ok? Na C, qual que tem corpo mole e coberto por uma concha? É o caramujo. O D, os nomes dos animais que possuem esqueleto externo e patas articuladas. Então, vai ter o carrapato, a lagosta, a aranha, a abelha e gafanhoto. E na E, tá pedindo lá os que possuem esqueleto interno. Cobra, cachorro, boi, sapo, jacaré, peixe e beija-flor, tá? Na F, tá pedindo para os que não possuem patas, vivem em ambiente aquático e respiram por brânquias, tá? Então, no caso, esse aí que eu falei que era bem facinho, é o peixe. Agora, continuação ainda na página 21. Letra G, vocês vão ter que colocar, vão voltar lá na página das imagens, né? Quais que possuem 2 pares de patas, vivem em ambientes aquáticos e terrestres, apresentam pele úmida, sem escama, respiram por brânquias, pulmões ou pela pele. Na H, vocês vão colocar os animais ou o animal, tá? Tanto faz aí, vocês que vão olhar lá e descobrir se é um ou mais de um, tá? Que possuem corpo coberto de penas, esse também é fácil, 2 pares de membros, um deles transformado em asas, né? Respira por pulmões, formam ovos com casca, que vai ser responsável por proteger o ser em seu desenvolvimento contra a perda de água, ou seja, desidratação. Vai olhar lá, ver qual que é esse animal. E na última, vocês vão escrever quais que têm corpo coberto de pelos, 2 pares de membros, respiram por pulmões, tem glândula mamária, gera embrião que se desenvolve dentro do corpo da mãe. Vocês vão anotar aí. Então, a G, sapo, que é um anfíbio. H, um beija-flor, né, que é uma ave. E o I são os mamíferos, o cachorro e o boi, ok? Bom, agora a gente vai lá para a tarefa número 3, exercício 49, ou melhor, desculpa, tarefa 3, página 49, tá? Então,
sistemas de classificação, que é o que a gente estudou lá no comecinho do bimestre, né? Quando endereçamos uma carta a alguém, escrevemos no envelope o nome da pessoa, o nome da rua onde ela mora, o número da sua casa, o nome do bairro, da cidade, do estado e do país onde ela vive. O país tem vários estados. Cada estado contém muitas cidades. As cidades são subdivididas em bairros. Cada bairro tem mais de uma rua. Cada rua, várias casas que são identificadas cada uma com um número diferente. Com os seres vivos, também foi preciso estabelecer uma mesma organização. Temos vários reinos na natureza, que na nossa analogia corresponderiam a vários países. O reino animal contém vários filos, os filos dos anelídeos, dos artrópodes, dos moluscos e dos cordados. Exercício 1. Aqui correspondem os filos nessa analogia. Então, é aquilo ali que é um pouquinho menor que o país. Então, o país ele é dividido em estados. Então, resposta da 1, estados. Na 2, dentro do filo dos cordados, encontramos várias classes. A classe dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A que correspondem as classes nessa analogia? Então, eu tenho o país, eu tenho o estado, abaixo do estado eu tenho as cidades. Então, aí na 2 eu já vou até me adiantar, pode colocar cidades, tá? 3. A classe dos mamíferos é subdividida em vários conjuntos chamados ordens. Primatas, carnívoros e marsupiais são apenas alguns exemplos de muitas ordens que existem para subdividir os mamíferos. Aqui correspondem as ordens. Então, as ordens correspondem aos bairros. Tá? Então, cidades e bairros. 4. Dentro da ordem dos carnívoros, existem ainda muitas famílias, como a dos canídeos e a dos felinos, cachorros e gatos, por exemplo. Aqui correspondem as famílias em nossa analogia. Então, pensa um pouquinho aí. Eu tinha ali o estado, a cidade, o bairro, e dentro dos bairros eu tenho as ruas. Então, na 4 é ruas, ok? 5. Existem ainda outras subdivisões. As famílias incluem gêneros. Dentro da família dos canídeos, há o gênero dos lobos, dos coiotes, das raposas e dos cães domésticos. Aqui correspondem os gêneros em nossa analogia. Então, os gêneros seriam, nas ruas eu tenho casas. Então, há 4 ruas, 5 casas, ok? Bom, agora a gente vai lá para a página 51. A página 51, eu já deixei com as respostas aqui de propósito, ó, exercício e correção, tá? Então, por se tratar de tarefa NET, né, eu já deixei as respostas aqui só para a gente comentando, tá? Que essa aqui é aquela tarefa que vocês conseguem acessar pelo portal, tá? Então, é uma visão geral de todos os grupos apresentados ali, né? Então, tá pedindo para relacionar as colunas. Eu tenho aqui os 5 reinos e aqui uma característica de cada reino, tá? Então, vamos lá. Bactérias pertencem ao reino Monera. Protozoários pertencem ao reino Protista. Fungos pertencem ao reino Fungi. Plantas pertencem ao reino Plantae e animais ao reino Animalia, ok? 2. Diferenciam-se dos demais seres vivos por não apresentarem uma estrutura celular, sendo por isso estudados à parte de qualquer reino. Então, o único, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho? O único que não se encaixa como ser vivo é o vírus. Então, a alternativa correta é a C. Terceiro exercício. Um grande marco na classificação dos seres vivos foi estabelecido pelo naturalista e médico sueco chamado, então, Linneu, Carl von Linné, né, que aqui no Brasil ficou mais conhecido como Linneu. Foi ele que começou aí as primeiras ideias sobre classificação de seres vivos. Exercício 3, ou melhor, o 3 não, que a gente já fez, a gente vai para o 4 agora.
A única alternativa correta sobre a diferença entre os animais e vegetais é, né? Eu falei isso daqui numa outra aula, né? Enquanto estávamos de forma presencial ainda, né? Os vegetais fazem fotossíntese e respiram, mas nós não fazemos fotossíntese. Então, os vegetais realizam fotossíntese e os animais não, ok? Assim, complete a lacuna, né? Esse espaço vazio aqui. O vírus é lembra que eu falei que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, o termo que cabe aqui é parasita. Alternativa D. 6. Um inseto e uma bactéria pertencem a quais reinos? Gente, inseto é um animal e bactéria é um monera. Então, reino Animalia e reino Monera. Alternativa E. Associe o reino às suas características. Isso aqui parece com aquele primeiro lá que a gente fez, né? Reino Monera, bactérias, são procarióticos e unicelulares. Procariótico significa que sua célula não tem um núcleo organizado. O material genético está lá solto pelo citoplasma. Isso também a gente já viu em aulas anteriores. Reino protista. Eucarióticos, ou seja, eu é verdadeiro, cário é núcleo. Então, eles têm um núcleo onde o material genético está guardadinho lá dentro. Tanto uni quanto multicelulares, ou seja, ele pode ter uma ou mais de uma célula, certo? São autótrofos ou heterótrofos. Aqui, autótrofo e heterótrofo é quanto à alimentação, né? Autótrofo são aqueles que produzem seu próprio alimento a partir da fotossíntese, plantas e algas fotossintetizantes. E os heterótrofos, hétero significa diferente, e tróficos remete a alguma coisa semelhante à alimentação, então eles buscam fora do seu organismo os alimentos, que são todos os outros organismos envolvidos nas cadeias e teias alimentares, tá bom? Reino Plantae, que é o das plantas, eucarióticos, multicelulares, autótrofos e fotossintetizantes. Aqui, ó, tá escrito autotróficos ou autótrofos, é a mesma coisa, tá bom? Os dois jeitos estão corretos. 5. Reino Animalia, que é o reino dos animais. Eucarióticos, um núcleo organizado na sua célula. Tem mais de uma célula, então multicelulares. E os heterótrofos, porque não produzem seu próprio alimento. Ok? Vamos lá para a 8ª. Um grupo de organismos que se acasalam na natureza e cujos descendentes são férteis designa, lembra que eu falei? 2 organismos que geram descendentes férteis são considerados espécies, que é a última categoria taxonômica. Então, alternativa certa, alternativa D. 9. O lobo-guará e a onça são 2 exemplos da nossa fauna, ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertencem esses animais. Lobo-guará é um cordado, mamífero, carnívoro, canídeo, Chrysocium brachyurus. E a onça parda, cordado, mamífero, carnívoro, felídeo, puma e puma concolor. A análise desse diagrama permite dizer que os 2 animais estão próximos na categoria até. A alternativa correta é ordem. Vamos entender aqui. Qual que é o reino do lobo e da onça? Reino Animalia. Qual é o filo deles? Cordado, tá? Porque os cordados, que a gente chama de vertebrados, todos aqueles que possuem vértebras, tá? Reino, filo. Agora a classe. Classe, os 2 são mamíferos. Família, os 2 carnívoros. Agora, o gênero deles, ele muda, porque um é canídeo e o outro é felídeo, tá?
Então, eu tenho lá reino, filo, classe, ordem, que até aqui, ó, carnívoro, é igual. De ordem em diante já muda, ok? Então, família, gênero e espécie entre lobo-guará e onça-pintada são diferentes. 10. Qual das alternativas abaixo apresenta características dos seres vivos que fazem parte do reino Plantae? Então, só plantas, aquáticas ou terrestre. Algas são protistas, não esqueçam disso, tá? Então, eu tenho aqui a alternativa C. São organismos que realizam fotossíntese, multicelulares, eucariontes e possuem tecidos. Agora, os exercícios sobre o reino Monera das bactérias, tá? Então, deixei para exemplificar aqui a estrutura de uma bactéria, né? E os tipos morfológicos, cocos, bacilos, espirilos e vibriões também é uma imagem que está no material de vocês. Exercício da página 30. Então, vamos lá. Nenhum ser vivo tem papel dispensável no ecossistema no qual vive. Considerando a veracidade, ou seja, se essa frase está certa ou não, explique a importância das cianobactérias. Então, vamos lá. Cianobactérias estão no ambiente aquático, tá? Então, elas fazem fotossíntese. Então, qual que é a importância delas? Todo organismo que faz fotossíntese é a base da cadeia alimentar. Então, as cianobactérias aí, elas são a base da cadeia alimentar aquática, ok? 4. Basta um fruto podre para estragar todo o balaio. É uma frase aí e está pedindo para a gente se basear nos conhecimentos que a gente teve nas nossas aulas sobre a reprodução das bactérias. Por que esse ditado tem esse jeito aí, né? Por quê? Que um único fruto podre aqui da cesta pode acabar com todos os outros, né? Então, a resposta aí, daqui a pouco eu vou colocar no outro slide, a resposta para quem quiser copiar, tá? Mas a resposta aí nada mais é relacionada à reprodução das bactérias. Elas fazem reprodução assexuada, né? Que são aqueles clones, cópias idênticas do progenitor, tá? Essa divisão sexuada, ela chama divisão binária, ou seja, a bactéria ela se divide e dessa divisão formam-se mais organismos. Então, um só vai contaminar todo o resto aqui, ok? Então, as respostas estão aí para quem quiser copiar, tá? Ou quem preferir, coloca o que entendeu com as próprias palavras, mas tem que estar mais ou menos parecido com isso aí. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida a gente está à disposição e bons estudos.